Nessa primeira parte que a gente acabou de ver, nós vimos então a introdução do que é a arquitetura e daí, claro, vamos direcionar isso para o que é a arquitetura de software. Então, primeiro, a parte mais importante que falamos no início foi essa necessidade do arquiteto de abstrair, ou seja, a capacidade de transformar ideias ou solicitações em representações que sejam aplicados para a construção, por exemplo, no nosso caso do software, de forma certa. Então, nós vimos aí a necessidade do arquiteto de software de aplicar os níveis de abstrações para que se gere o produto final. Vai ser utilizada a representação que ele cria para a construção do produto final. Então, assim como Niemeyer aplica lá o projeto, a arquitetura dele, e transforma, para que isso seja transformado depois numa obra, né, uma obra de arte, uma construção que é uma obra de arte, assim também o arquiteto de software terá que produzir arquitetura que possa ser compreendida pelos desenvolvedores para que se crie, então, um determinado software. E quando a gente fala dos níveis de abstração, uma coisa muito importante que este exemplo aqui nos dá é assim: os níveis de abstração, eles podem ser vários, mas a gente normalmente tenta fazer uma explicação ou mostrar a compreensão dos níveis de abstração, normalmente em três níveis, que é um nível muito abstrato, onde a coisa é muito genérica, e o nível de abstração intermediário, que a gente poderia chamar de abstrato. E, por fim, o terceiro nível, que eu chamo aqui de um nível concreto, que é um nível específico. Ou seja, você pode ter a necessidade, durante o processo de arquitetura, de ir abstraindo em níveis diferenciados de representações. Então pode ser que você primeiro crie uma representação mais genérica, essa representação genérica posteriormente seja refinada, a gente diz, numa representação intermediária, para depois chegar no concreto, que é um objeto real. Então, quando nós pegamos todo esse conjunto de informações, é que a gente transforma isto, pega lá da coisa mais genérica para ter um objeto real. E esse processo é chamado dentro da arquitetura de especialização. Então, o estilo de abstração aqui é especialização. É um modelo que você parte do genérico para o específico. Lá na análise de sistemas, o termo especialização ele é entendido como especificação, porque lá você parte da ideia do cliente para transformar isso no produto que ele quer. Então você faz uma especificação de software. Aqui na arquitetura nós chamamos de especialização porque você parte de uma demanda, de uma requisição, para abstrair todos os conceitos técnicos necessários e chegar no nível mais concreto e específico para que seja produzido o software. No nível mais concreto aqui poderia ser inclusive a própria abstração que já é o código-fonte de um software, por exemplo. Então, quanto mais concreto, mais próximo nós estamos do produto, né, do objeto real. Okay? Outra possibilidade durante o processo de abstração é a generalização. A generalização é o inverso da especialização, ou seja, neste caso, você parte do específico para o genérico. Então, você pega um objeto concreto e, a partir dele, você tenta entender os níveis mais abstratos, que pode ser o segundo nível aqui, e o terceiro nível, e o primeiro nível, que é o muito abstrato. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar, sempre quando eu explico sobre isso daqui, foi o conceito, por exemplo, que a China utilizou nos últimos 30 anos, praticamente, da construção do país deles, que assim, eles não passavam de executores, por exemplo, para os países desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Alemanha, os outros países começaram a terceirizar para eles todas as atividades que eram do nível mais concreto, um nível onde a coisa é muito mais material. Então, eles eram executores das ideias dos países desenvolvidos. Com o passar do tempo, os chineses fizeram o quê? Eles começaram a fazer a engenharia reversa. Então, eles pegam aqueles objetos concretos, vão criando as abstrações, os demais níveis necessários, ou seja, eles decodificam toda a ideia por trás daquele produto, e aí eles começam a fabricar as imitações, as cópias, porque aí eles sabem fazer o real e conseguem alterar esse projeto para poder fazer um
um novo produto. Então, o conceito que os chineses aplicaram neste momento era o conceito de generalização, que a gente também pode aplicar no desenvolvimento de software. Então, o arquiteto, diferente, por exemplo, do analista de sistemas, ele vai precisar muito utilizar o conceito de generalização, enquanto que o analista de sistemas aplica muito o conceito de especificação, que caminha no rumo da especialização, ok? Bom, quando a gente começa a pensar em software, a primeira coisa que nós sabemos que ocorre é assim, alguém faz a descrição dos sistemas, e aí durante essa descrição, normalmente um analista ele se preocupa em, conversando com essas pessoas, fazer o que nós chamamos de modelo de análise. O modelo de análise está muito mais preocupado com o aspecto das questões comerciais que este software vai precisar cumprir. Então, o modelo de análise é a primeira representação que é feita de uma descrição de software, ok? E logo após o modelo de análise estar pronto, vem as demandas técnicas. Então, aí a gente precisa do modelo de projeto. Então, o modelo de projeto é onde o arquiteto vai atuar fortemente. Por quê? Porque ele precisa agora, dado que alguém teve uma ideia de sistema, foi feita uma primeira análise para fazer um levantamento de todos os aspectos comerciais, ou seja, de negócios desse sistema. Agora chega a hora de pensar no aspecto técnico. E aí o arquiteto vai ter um papel fundamental nesse momento. Com base nos modelos gerados pelos requisitos de software, então o que o software precisa realizar, nós passamos a ter os modelos resultantes no nível ainda de análise, que são os modelos de caso de uso, história de usuários, dependendo da abordagem utilizada para análise, representações de classes, diagrama de classe e tudo mais, e mesmo os modelos comportamentais e de fluxo. Então, esse conjunto de modelos resultantes vai servir como entrada para o arquiteto de software pensar, então, na solução de arquitetura do sistema. E aí nós chamamos que a construção do modelo de projeto, que é uma das responsabilidades do arquiteto de software, ele pega o quê? Ele pega todos esses elementos, que eram baseados em cenários, em fluxo de dados, em classes e comportamentais, e compõe o que nós chamamos de modelo de projeto, que gera lá o projeto de dados, projeto arquitetural, de interfaces e os componentes de um sistema. Então, isto são os níveis de abstração e alguns padrões que são utilizados aí para poder construir e começar a montar, então, uma arquitetura de software.